2 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 4. Está aqui? Então eu vou ler aqui com vocês, que a minha tradução é diferente, tá bom? Aqui é na tradução da NVI, a minha é daquela Bíblia Cafiel, acho que é atualizada. Vamos lá? Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade? Na minha tradução está bondade. Por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Até o versículo 4. Amém. Até aí. Queridos, dando continuidade a essa palavra, eu coloquei como tema aqui que Deus ele pode mudar nossa história. Fazendo apenas um breve histórico do capítulo 9, na verdade, olhando para o capítulo 8, ele encerra o capítulo 8, mostrando que Davi, ele passou a reinar não só em Judá, mas em todo Israel. E quando Davi, ele passa a reinar sobre todo Israel, no capítulo 9, ele quer demonstrar bondade, por causa da amizade que ele tinha com Jonas. Então, ele manda chamar e pergunta: ainda existe herdeiros, descendente de Saul, de Jonatã? Alguém disse: olha, tem um que trabalhou ali. Irmãos, eu estou apenas colocando com as minhas palavras para se tornar mais fácil e mais compreensível. Tem alguém que trabalhou, foi servo de Saul, é Ziba. Manda chamar. Mandou chamar Ziba. E Ziba, ele responde dizendo: olha, tem um, ele está lá na casa de Maquir, lá em Lodebar. E a identidade de Mefibosete foi que ele era um aleijado. Então vamos discorrer agora nesse texto. Olha como Deus ele faz a mudança da nossa história. Como Deus ele muda o quadro, ele muda a história da nossa vida. No texto, a gente vê a sorte de Mefibosete sendo mudada. Davi, ele fez um pacto com Jonatas. No 1 Samuel capítulo 18, vai descrever sobre esse pacto que Davi fez com Jonatas, seu amigo, para que, caso ele assumisse o reino, ele demonstrasse a sua bondade. Ali está bem claro, falando sobre a bondade, e ele lembra desse pacto. E Davi, ouvindo de Ziba, a história desse menino, desse jovem, ele deveria ter em torno de 25 anos, e que ele era aleijado, ele estava naquela cidade chamada Lodebar. Então ele imediatamente manda chamar. E a gente vê que Mefibosete, ele se apresenta diante do rei. Ele se apresenta diante do rei. Justamente nessa hora, querido, eu posso entender aqui que houve uma manifestação da graça, uma manifestação da bondade. E é assim que acontece com cada um de nós. Chegamos na presença de Deus e nós recebemos a manifestação dessa graça sobre a nossa vida. Não é esforço, não é mérito, mas tudo vem dele, tudo vem de Deus. Assim como partiu a bondade do rei sobre Mefibosete, assim parte a bondade de Deus sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas. Chegamos aqui, entramos, talvez você tenha sido convidado e você chegou nesse lugar através de um convite, ou quem sabe porque passou aqui na frente, viu a igreja e viu que a igreja está aberta dia de sábado, resolveu entrar. E eu tenho certeza de uma coisa: assim como essa graça foi alcançada sobre a vida de Mefibosete, eu tenho certeza que essa mesma graça da parte de Deus pode alcançar a tua vida em nome de Jesus. Amém?
E olhando sobre o nome Mefibosete e o nome da cidade que ele estava, e pegando os significados desse nome no hebraico, a gente vê que Mefibosete, traduzindo, pegando o significado desse nome, significa vergonha destruidora. E pegando também o nome Lodebar, que na verdade na Bíblia hebraica é Lodevar, significa Ló, pegando esse prefixo Ló, significa nada, ou seja, como é que pode dizer, uma palavra negativa, né? Então, significa nada. E a palavra Devá significa palavra ou coisa. Ou, queridos, traduzindo tudo isso para nós, significa que o lugar era um lugar sem pasto, um lugar sem pastoreio, um lugar sem importância. Agora, um jovem aleijado, que antes de tudo isso ele estava no palácio do rei, agora o seu nome significa um nome de vergonha, e ele está no lugar sem importância nenhuma. Deus pega a história desse jovem e transforma numa história de bênção em nome de Jesus. Ali estava Mefibosete, agora diante do rei, se apresentando diante do rei. Fazendo uma breve analogia da vida de Mefibosete, ele era descendente real, saiu do lugar que ele estava, que era um palácio, foi para uma outra cidade, que é uma cidade sem pasto, sem importância. O seu próprio nome já tem uma tonalidade negativa. Agora, sem mais os seus familiares, o aleijado daquela época, ele não tinha um carrinho para poder, uma cadeira de roda, perdão, para poder se locomover. Ele se arrastava realmente diante das pessoas, e aquilo dali era como se fosse um estado de vergonha, e ali estava um descendente real, se arrastando sobre aquela cidade, destruída. Aquilo era um estado de vergonha, e ele não era conhecido como filho de Jonatas, ele não era reconhecido como neto do rei Saul, ele era conhecido naquela cidade como o aleijado. Assim somos nós. Muitas vezes chegamos na presença de Deus justamente dessa forma, quebrados, sem identidades, com uma vida destruída, realmente em ruína. E eu não estou falando de teologia da prosperidade, eu estou falando que Deus muda a nossa história. Eu não estou falando que você entrou na igreja pobre e vai sair rico. Eu estou falando da nossa identidade sendo restaurada para a glória de Deus. Não tem coisa melhor do que a gente poder andar e saber que Deus, Ele é presente em todas as situações da nossa vida. Em todas as coisas, Deus está presente, até mesmo no momento da dor, do sofrimento e da provação. Deus sempre está presente em nós. Quem assim acredita? Você pode levantar a mão com sinal de crendo assim, dizendo, eu creio, Jesus. Então, olhando para a vida de Mefibosete, eu posso resumir. Mefibosete, ele tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. O nome já era uma coisa negativa. O local que ele estava, a situação que ele se encontrava, por ser aleijado. Será que na matemática haveria uma probabilidade de tantos números negativos se tornar um número positivo? Dificilmente. Quantas pessoas entraram na igreja, quantas pessoas estão ouvindo essa palavra, que chegaram como Mefibosete, tinha tudo para dar errado, mas com o tempo, a palavra, a graça alcançou, e a gente olha para algumas pessoas dizendo assim, olha, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Queridos, eu tinha tudo para dar errado, eu tinha tudo para dar errado. Eu nasci numa família sem conhecer a Cristo. Meus familiares eram envolvidos com umbanda. Meus pais não conheciam a Cristo. Na verdade, a minha mãe tentou um aborto mal sucedido. Tentou por 2 vezes
me abortar, não conseguiu. Depois de eu ter nascido, com 7 meses de idade, eu fui desenganado pelos médicos. Fui levado ao centro de Umbanda, já que a minha família todos pertenciam a esse lugar. Eu acredito que Deus, quando tem algo na vida de alguém, até o diabo ele tem que dar resposta. E naquele lugar, isso eu já fiquei sabendo depois de entendido, desceram os satanás ali, né? Eles chamam de caboclos, de santos. E um deles manifesta ali dizendo assim: esse não vai morrer, porque ele pertence àquele lá de cima. Eu não sei como você vê isso, mas não tinha ninguém de Deus ali naquele lugar. Eu acredito que Deus usou até aquele momento para dizer que Deus já havia estabelecido um plano na minha vida. Assim na minha vida, na sua vida também. Então, querido, assim como Mefibosete, assim como eu, e assim como um de vocês que estão, tinha tudo para dar errado, mas Deus vai e conserta tudo isso na nossa vida, e transforma aquela maldição em bênção, e nós estamos aqui essa noite para poder glorificar o nome de Jesus. Eu fico imaginando Mefibosete na presença do rei, e caminhando naquele palácio, chegando naquele lugar. E já segundo alguns historiadores, quando Saul morre, Mefibosete poderia ter em torno de 5 anos de idade. Eu não encontrei essa passagem, mas diz os historiadores. Acredito que possa ser. Então, em torno de 5 anos de idade, quando Saul morre, perde o reinado. Então, restam-se as lembranças. Vejam só, eu estou apenas fazendo uma analogia. Me dá o direito de pensar que possa ter ocorrido isso. Mefibosete entrando no palácio, quem sabe a sua imaginação dizendo: já caminhei aqui, eu brinquei aqui, mamãe me deu de mamar aqui, brinquei com meu pai aqui nesse lugar, as servas do palácio real me deram de comer aqui nesse outro lugar, olha, eu me balançava aqui, tinha um balanço aqui, porque são as lembranças daquilo que ele possuía. Entendam? Isso é o meu pensamento, querido. Porque não tem como você chegar num lugar que você já passou, você já teve uma experiência, uma vivência que não vem à memória das lembranças que você teve naquele lugar. E agora Mefibosete se apresenta diante de Deus, não mais como aquela criança que vivia no palácio, mas ele se apresenta diante do rei dizendo assim: Senhor, eu sou como um cachorro morto. Ele mesmo chega a olhar para a sua própria vida, a situação que ele estava diante do rei, e ele se apresenta agora e ele se considera como um cachorro morto, ou seja, a sua atitude diante do rei era uma atitude de ruína, de humilhação, identidade arruinada. Ele não se identificava mais como uma pessoa que era descendente real, mas alguém que teve toda a sua história, a sua genealogia, a sua paternidade, a sua filiação, todo destruído, porque agora ele era considerado o aleijado de Lodebar, e ele se apresenta diante do rei como aquele cachorro morto, e o rei simplesmente olha para Mefibosete, e libera uma palavra para ele: tudo que era de Saul, vou restituir sobre a tua vida. Você pode dar glória a Deus? E é justamente essa palavra que eu quero trazer essa noite. Deus é capaz de restituir a nós aquilo que é nosso, aquilo que é por direito nosso. E uma das coisas principais que Deus realmente quer derramar sobre cada um, aqueles que se encontram aqui essa noite, não conheço a todos, mas que se encontram aqui essa noite, que ainda não conheceu o poder de Deus, o poder da palavra, o poder dessa graça, porque aqui Mefibosete, ele foi alcançado pela graça do rei, e eu tenho certeza que você pode ser alcançado essa noite, pelo poder da graça de Deus, a graça que restaura, a graça que renova, a graça que traz vida ao ser humano. Você pode se encontrar de uma forma destruída, mas Deus é capaz de restaurar a tua vida, querido.
Assim eu creio. Deus é capaz de restaurar o casamento, a felicidade do ser humano. A gente vive um momento que as pessoas se destroem com a própria mente, a ansiedade, a depressão, de imaginar que não vai vencer, que não consegue nada, que o da direita consegue, mas você que está aqui não consegue. Aí você olha para a esquerda, está conseguindo alguma coisa, você se destrói. Então esses sentimentos negativos, com certeza havia sobre a vida de Mefibosete, mas pelo poder de Deus, pelo poder dessa palavra, o Senhor lança por terra essa noite, querido. Você é maior do que qualquer problema e qualquer dificuldade, porque essa graça, ela restaura a nossa vida, não só nos garante, querido, o nosso nome escrito no livro da vida, mas ela restitui de uma forma geral. Essa graça renova a nossa força, o nosso entendimento, passamos a entender o que é bom, o que é errado, a gente consegue separar aquilo que é de Deus e o que não é, a gente consegue prosseguir para o alvo que é Cristo, em nome de Jesus. Deuteronômio 30, versículo 3, diz assim: então o Senhor mudará a tua sorte, e se compadecerá, e te ajuntará de novo de todos os povos. Você recebe essa palavra, amém? Você pode dizer para esse irmão que está do seu lado, diga assim: querido, receba essa palavra, é de Deus para a sua vida. Mefibosete, em Lodebar, se arrastava, identidade destruída. E agora onde estava Mefibosete? Ele estava de volta ao palácio, diante do rei, e tudo aquilo que pertencia ao seu avô Saul, foi restituído a ele. E não só isso, agora ele estava assentado à mesa com o rei, comendo como um dos filhos do rei, e tudo aquilo que foi de seu avô, foi restituído a ele. Olha só, agora sentado à mesa como rei, como um dos seus filhos, teve a sua roupa trocada, teve a sua dignidade devolvida, ele teve o reconhecimento, não mais como um aleijado, agora tudo mudou. Agora ele foi reconhecido como filho de Jonatas, neto de Saul. Será que dá para a gente parar um pouco e imaginar a mistura de sentimento que estava acontecendo agora na vida de Mefibosete? Porque ele poderia muito bem, o rei, ter chamado ele para se apresentar ao palácio, para matar, porque ele poderia representar um perigo a Davi, é um descendente real que está vivo, então mandar matar, porque quem tem que substituir o trono depois de mim, são os meus herdeiros, mas existe um de Saul que está vivo. Mas pelo contrário, não aconteceu isso, tudo que era do seu avô, foi restaurado. Agora ele deixou de ser um cachorro morto, para ser um herdeiro real. Querido, você entrou aqui essa noite, e a palavra que Deus colocou no meu coração para você, que Deus pode mudar a tua história. A graça do rei, que alcançou a vida de Mefibosete, ela também pode alcançar a tua vida em nome de Jesus. Você não vai sair daqui como um descendente do rei, mas você vai sair daqui com a graça restauradora de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu olhando para toda essa palavra, eu posso chegar a uma conclusão, querido, que o que Deus fez na vida de Mefibosete, Ele é poderoso para fazer muito mais em nossas vidas, através da sua graça, através do seu amor. Só lembrando de uma coisa, o tempo, ele pode ser o nosso amigo, como ele pode ser o nosso inimigo, porque o que mais tem destruído as pessoas é o tempo e a espera. Realmente a gente não sabe esperar as coisas, nós somos afobados, queremos ajustar as coisas, queremos dar aquele jeitinho para Deus. Se é daqui a 100 anos, a gente quer ajustar as coisas para que aconteça agora, nós somos assim. Mas o tempo, existe o tempo de Deus e o tempo do homem, e a gente precisa esperar em nossa vida o tempo de Deus. Esse é o tempo de Deus na nossa vida, esse é o tempo de Deus, de ouvir essa palavra, fazer como Davi: Senhor, me ensina a guardar a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti.
O tempo do homem, ele é conhecido como o tempo Cronos. É o tempo cronológico, é o tempo de espera, que envolve números, e é um tempo eterno. O tempo de Deus, ele é conhecido como o tempo Kairos, é um tempo oportuno, é um tempo de acontecimento, é um tempo especial, é um tempo memorável. Eu quero dizer uma coisa para você, encerrando essa palavra, essa noite. Hoje é o tempo de Deus, é o tempo Kairos sobre a tua vida. Tenha certeza que é um tempo memorável, é um tempo aonde Deus vai fazer coisas especiais e maravilhosas na tua vida. E lá na frente, nós vamos fazer como Miriam, querido. Nós vamos atravessar esse mar e a gente vai poder cantar o hino da vitória para a glória do Senhor. Quem acredita nisso daí, você pode dar um glória a Deus? Então, mais uma vez, você pode olhar para esse jovem de 0 a 100 anos, que está do seu lado, e diga: querido, esse é o tempo de Deus na sua vida. Diga assim para esse irmão: aprenda a esperar, espera no tempo do Senhor. E essa noite eu quero dirigir uma oração, enquanto o grupo está aí para se posicionar, para orar, dirigir uma oração por cada um de vocês. Eu sei que você chegou essa noite, se você permitir que essa graça alcance o teu coração, se você realmente entendeu essa palavra, você quer aproveitar esse tempo de Deus na sua vida, quer aceitar Jesus como seu Salvador, quer receber essa graça de Deus, esse renovo do Senhor, ou mesmo cada um de nós, irmãos, tem sonhos nossos que foram destruídos, mas Deus é capaz de restaurar, trazer de volta aquilo que é nosso. Falaram para mim um dia, pastor Wendel, eu comecei a minha primeira faculdade, de administração, parei, casei muito cedo, tempo não deu, parei, tentei de novo, parei de novo. Quando foi em 2014, eu disse: eu vou fazer uma faculdade. Por isso que eu falo, o tempo de Deus não é o nosso. Eu disse: eu vou fazer uma faculdade. Minha esposa disse: amor, como é que tu vai fazer uma faculdade? A gente está construindo a minha casa que está em Manaus. A gente está pagando cartão, comprando ali, tudo ali, construindo e fazendo as coisas. Eu disse: eu não sei, vamos orar. Eu creio no poder da oração. E apresentei a Deus. Eu disse: na virada do ano, eu vou fazer minha faculdade, vai ser de matemática. Isso é uma loucura. Falaram para mim: cara, tudo que tu começa, tu não termina. As palavras negativas vêm, querido, e às vezes ela vem como uma bala para querer destruir os nossos sonhos, os nossos projetos. Eu disse: pois agora vou falar que nem lá do norte, pois só de invocado eu vou fazer. Orei a Deus, apresentei ao Senhor. Você tem feito isso? Orou a Deus? Apresentou ao Senhor? Querido, vai dar certo. Comecei e terminei, querido. Quando eu concluí a faculdade, sabe aquele engasgo que está na garganta? E aí a gente vai lá para os nossos muros das lamentações, chamado Facebook. Pois eu fui lá para os muros das lamentações e disse: um dia falaram que eu não ia terminar, mas eu consegui, para a glória de Deus. Quero convidar você para ficar em pé essa noite. Quero orar pela sua vida. Esqueça um pouco esses muros das lamentações. Eu quero convidar você que tem algo diante de Deus, que assim como eu recebeu uma palavra negativa, não pode, não vai e não vai conseguir. É para você que eu quero orar essa noite. Se você quiser vir à frente ou levantar as mãos, para a gente poder fazer essa intercessão sobre a sua vida. Tem alguém? Vamos orar? Amém. Senhor, estamos aqui, Pai, na Tua presença, te apresentando, Senhor, as nossas vidas, nossos sonhos. Entendemos, Senhor, que o nosso tempo não é o Teu tempo, Senhor, mas eu sei que Tu tem um tempo especial e memorável, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Senhor, abençoa aqueles que levantaram as mãos e aqueles que não conseguiram levantar, Pai. Derrama as Tuas bênçãos sem medida sobre a vida deles, Senhor.
que seja um tempo de renovo, um tempo de restituição, um tempo da graça de Deus, que vem renovar, Senhor, a fé, a comunhão, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Assim como o Mefibosete, que chegou com toda a sua história, a sua genealogia destruída, Senhor, mas ele foi restaurado. Pai, faz isso na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Tu és poderoso, Senhor, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Derrama, Pai, a Tua graça, em nome de Jesus, sobre cada um de nós essa noite, em nome de Jesus, Senhor.